E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa! O que a Bíblia pensa ou diz sobre relacionamentos abusivos? Será que um cristão deve suportar relacionamentos abusivos? Até porque o cristianismo ensina a paciência. Aliás, todo ser humano tem que aprender a arte da paz, né? Paciência é a arte da paz. Se ninguém tiver paciência, você não consegue transitar na cidade, você não consegue lidar com as situações, até mesmo com o contraditório. Ora, até onde nós podemos e devemos suportar aquilo que é insuportável? Tolerar aquilo que é intolerável talvez não é o início de uma corrupção? Pois bem, se a própria Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó, o próprio Deus que nos fez reconhece os nossos limites. O ourives, quando leva a prata ao fogo para depurá-la, ele leva bem no centro da chama, onde ela é o lugar mais quente. E ali o calor, o fogo vai derretendo as impurezas e vai ficando a prata pura. Mas ele sabe que se passar do ponto ele perde a prata, então tem um limite. E quando que é que ele percebe? Quando o seu rosto é refletido na prata, nesse momento ela vem como um espelho. E quando é que Deus sabe que é o nosso limite? Quando a imagem dele é aflorada em nossa vida. Por isso que, além dos nossos traços, do nosso biotipo, nós temos que mostrar algo. Cristo em nossa vida, por meio dos atos, por meio da nossa postura. Errar é inevitável. Quem é que não erra? Quem é que não peca? Mas, como eu sempre digo, limpo não é aquele que não se suja, mas aquele que se lava. No entanto, relacionamentos abusivos fragilizam a alma, defraudam as emoções, violam a psique. E quais são os sinais de relacionamentos abusivos? Seja na esfera familiar, conjugal, pais e filhos, amizades e até mesmo dentro da própria religião. Então você tem que identificar porque você não merece estar dentro de um sistema abusivo. Excesso de amor. O excesso de amor sufoca qualquer cristão. E aí vem a superproteção. Cada um tem que andar com as próprias pernas. O excesso é tão prejudicial como a falta. Tem pessoas que morrem de fome, tem pessoas que morrem porque comem demais, né? A falta de água, a sede pode matar, mas o excesso de água também mata afogado. Então, por exemplo, de sinais de relacionamento abusivos, uma mudança forçada, quando alguém lhe impõe alguma coisa, e toda mudança imposta geralmente gera uma atitude oposta, porque aquilo não é legítimo. Então, quando a religião força a amizade, quando o relacionamento força algum tipo de postura que não vem de dentro, claro que as pessoas devem se encaixar umas às outras e você vai andando junto com as pessoas, uma vai moldando a outra, influenciando a outra, mas deve ser algo natural, leve, consciente, aprazível, né? Agora, outros traços de abuso em relacionamentos abusivos são agressão verbal, a violência psicológica, ameaças, chantagens, é o prazer de ver o outro mal. Tem pessoas que te sabotam, te alfinetam, te oprimem, tem aquele gostinho de fazer ao contrário do que você gostaria que não fizesse, só para ver você sangrar. Talvez quem faz nem saiba, nem tenha consciência disso, mas está fazendo mal. Mas isso é um relacionamento abusivo. E não é porque o outro está enferidado, porque você tem que ficar enferidado. Isso é tortura. Sabe-se de alguns países que, como instrumento de tortura na guerra, era pegar um soldado morto, né, aqueles que eram capturados, reféns, e amarrá-lo a um soldado vivo. E, curiosamente, dias depois, o que estava vivo ia se decompondo, apodrecendo em vida. Isso é uma tortura. Então, é pessoas enferidadas que vão enferidando outros que têm saúde, enfim. Pessoas que estão sem vida que vão machucando outras, né? A necessidade de controle. E aí, a obrigação do isolamento social, o afastamento de pessoas, fazendo você se afastar de famílias, de amigos, ou da sua própria fé, e, querendo ou não, vão te inferiorizando, subestimando, aqueles joguinhos emocionais. Tudo isso são traços e sinais de relacionamentos abusivos. Acontece muito entre homens e mulheres. Mas o que a Bíblia pensa e diz?
Vós, maridos, vivei com entendimento com as suas mulheres, dando honra a elas como vaso mais frágil, ou seja, elas são delicadas, sensíveis, como sendo vós os seus coerdeiros da graça de vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Ou seja, até para se dar bem com Deus, você precisa lidar bem com as pessoas. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz honrar pai e mãe, também ensina que os pais não devem irritar os seus filhos. Como sair de um relacionamento abusivo? É extremamente difícil sair dele, porque o abusador tem a capacidade de envolver a vítima emocionalmente e torná-la paralisada diante de situações com dependência emocional. Mas aí você buscando Deus, você refletindo e buscando força interior, certamente você se livra da opressão. Principalmente aquelas que são feitas por líderes religiosos que não passam de charlatões, que ameaçam com maldições, rogam pragas, difamações a outras religiões, e as demais lideranças da cidade, simplesmente para botar o medo no seu rebanho, que usam como curral eleitoral. Abraços e vem na paz. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.